Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos voltar a agradecer a todos pelo vosso apoio, mesmo apesar de eu ter estado afastada do canal durante alguns meses, e mesmo assim vocês continuam a assistir aos vídeos, continuam a subscrever o canal, continuam a fazer like na página do Poder do Cosmos no Facebook, continuam a pedir para aderir ao grupo do Poder do Cosmos no Facebook também e continuam a comentar os vídeos que são colocados aqui no canal, apesar da minha ausência, e eu espero a partir de agora conseguir voltar outra vez ao normal. Como eu já expliquei no vídeo anterior, que teve a ver com as mensagens dos anjos para esta semana, o que tem acontecido este ano tem tido a ver com a minha saúde. Portanto, eu tenho um problema crónico, eu não costumo falar muito sobre este meu problema, nem explicar muito bem o que é que ele é, mas é um problema na área da reumatologia. É um problema que eu já tenho há muitos anos e faço medicação crónica e infelizmente este ano as coisas modificaram-se aqui um pouco, tenho tido umas crises mais fortes do que aquilo que é o normal e isso tem mexido com a minha capacidade para estar aqui em frente à câmara a falar convosco e tem mexido também na minha capacidade de fazer as consultas da forma como eu estava habituada a fazê-las. Eu agora tenho estado a voltar outra vez ao ativo, já estou mais presente na plataforma online onde eu já trabalho há cerca de 5 anos e agora quero voltar aqui também aos vídeos, apesar de ainda não estar tudo resolvido com aquilo que se está a passar comigo a nível de saúde, mas digamos que eu pelo menos sinto-me aqui numa fase um pouco mais estável e portanto quero voltar outra vez ao ativo, quero voltar ao meu normal, quero voltar ao meu trabalho. Este vídeo é um vídeo muito difícil para mim de fazer. É um vídeo que, acreditem ou não, há mais de um ano que eu tenho estado aqui a pensar se devo falar sobre este assunto ou não, como é que devo falar sobre este assunto e com que ideia é que as pessoas irão ficar sobre a Doreen Virtue quando eu acabar de falar sobre este assunto. Mas é um assunto que precisa de ser abordado. Primeira coisa que eu quero abordar, eu tenho visto muitos vídeos de pessoas a utilizar os baralhos da Doreen Virtue, a fazer leituras com os baralhos da Doreen Virtue, pessoas a dizerem que são angiólogas e etc, mas depois não têm a certificação para isso e não estão autorizadas pela própria Doreen Virtue a fazê-lo. Eu sei que não sou a única pessoa em Portugal que está autorizada a falar sobre a Doreen Virtue pela própria Doreen Virtue, certamente existem mais pessoas, mas eu acho que temos que separar realmente aqui um pouco as águas, não é? Uma coisa são as pessoas que tiveram formação direta com a Doreen Virtue e que têm autorização da Doreen Virtue para falar sobre ela e para falar sobre os livros dela no seu país de origem. E outra coisa diferente são as pessoas que pura e simplesmente compram os baralhos, leem os baralhos e os livros e decidem falar sobre isso. Portanto, nós temos que fazer aqui uma distinção. Primeira coisa, todas as pessoas que estão verdadeiramente autorizadas pela Doreen são portadoras de um cartão. Eu vou mostrar esse cartão. O cartão é este. Doreen Virtue Certified Angel Card Reader. Todas as pessoas que de facto estão autorizadas por ela têm que ter na sua posse este cartão e este cartão aqui na parte de trás diz onde o curso foi tirado, em que altura o curso foi tirado, quando é que a autorização foi passada. No meu caso estou certificada desde outubro de 2013 em Milão, portanto eu fui para Milão e fiz a certificação diretamente com a Doreen Virtue e com o Radleigh Valentine, com quem ela tem feito alguns baralhos de tarot muito bonitos e alguns oráculos também muito bonitos, e eu fiz de facto a certificação com eles e estou autorizada pela Doreen Virtue e estou autorizada pela Hay House, que é editora oficial da Doreen Virtue, a poder em Portugal e a poder falar sobre os baralhos dela, os livros dela, fazer a representação daquilo que é o trabalho dela. Todos nós que estamos autorizados, para além de termos este cartão,
Temos também um diploma passado por ela, aqui está neste caso o meu, e portanto nós que possuímos este diploma e este cartão estamos certificados para podermos falar sobre ela, podermos falar sobre os livros dela, podermos falar sobre os baralhos dela e podermos dar cursos a utilizar o método que foi feito por ela e que foi instituído por ela. Portanto, eu tenho visto muitas pessoas a utilizar os baralhos dela, eu não vejo muitas pessoas a terem a certificação. Eu penso que em português já vi pelo menos mais uma pessoa a mostrar o cartão e a mostrar que tem a certificação, mas de resto eu tenho visto muitas pessoas a apoderarem-se destes termos sem na realidade o poderem fazer ou estarem autorizadas legalmente para o poderem fazer. Também não gosto de ver pessoas que se dizem angiólogas e depois na realidade não têm formação nenhuma. E não tem nada que diga que realmente foram certificadas ou formadas para poderem falar sobre este tema, seja no YouTube, seja a dar cursos. Eu acho que o termo angiólogo é um termo que anda aí a ser utilizado de uma forma um pouco leviana. Portanto, as pessoas pensam que basta ler um livro ou dois e já são angiólogas. E a mim choca-me, escandaliza-me aqui um pouco. Portanto, quem me conhece sabe que eu invisto imenso em formação. Eu tenho cursos feitos em várias áreas, portanto, desde do Reiki ao Magnified Healing, a outras áreas que eu tenho feito. Tarot, eu sempre disse que aprendi a ler tarot sozinha. E isso é verdade, eu aprendi a ler tarot sozinha, comecei quando tinha 18 anos de idade, com o baralho que ainda hoje utilizo a nível profissional, mas há uns anos atrás, eu acho que o saber não ocupa lugar, e há uns anos atrás inscrevi-me num curso, que era um curso de tarot sobre o tarot de Marselha, que não é o tarot que eu utilizo, mas era um curso sobre tarot terapêutico e cartomância. E como eu de cartomância sabia muito pouco, eu decidi fazer. Não é um daqueles cursos de 1 ou 2 dias, foi um curso que levou cerca de 3 meses e meio, em que nós nos encontrávamos todas as semanas e em que eu tive de aprender sobre o tarot de Marselha, tive que fazer meditações, tive que fazer trabalhos, tive de manter um diário, tive de meditar sobre cada carta, tive de aprender simbologia, numerologia e etc. Eu fiz isso não por não saber ler tarot, eu já era taróloga nessa altura, mas fiz porque eu queria saber afinal como é que os meus colegas trabalhavam, portanto, quais é que eram as técnicas que eles utilizavam, como é que eles interpretavam as cartas, e realmente eu descobri que existem cartas que para mim têm um determinado significado e para quem faz esses cursos têm um significado diferente, e eu acho que nunca é demais nós sabermos mais e investirmos na nossa formação. A formação é tudo e nós não podemos falar sobre os assuntos sem termos a formação adequada para poder falar sobre esses assuntos. Agora, eu vou voltar ao tema aqui em questão, que tem a ver com a Doreen Virtue, mais especificamente o que é que se passa com a Doreen Virtue e o que é que se passa com os livros da Doreen Virtue que não estão a conseguir encontrar em português. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, este livro, que é o Tarot dos Anjos, traz o livro mesmo que eu tenho ali atrás e traz o baralho, portanto o baralho vem aqui com este livro que fala sobre o significado de cada carta, depois tem aqui as cartas de tarot propriamente ditas, que eu já vos mostrei noutros vídeos meus e, portanto, vocês já o conhecem. Eu estive ainda há pouco, há cerca de 1 hora, em contacto com a editora Nascente, e a editora Nascente disse-me que os livros estão a ser reeditados e estarão disponíveis novamente para os revendedores a partir do dia 15 de outubro. Eu estou em contacto com a editora, dia 15 de outubro irei entrar em contacto com eles novamente e, portanto, quem estiver interessado em adquirir este livro, fale comigo, mande mensagem privada, mandem-me um e-mail e eu a partir do dia 15 de outubro poderei dizer-vos quantos livros eu tenho disponíveis e portanto eu estou a falar da versão que traz o baralho, que é este, mais o livro a falar sobre o próprio baralho, sobre o tarot aqui da Doreen Virtue. Portanto eu estou em contacto com a editora, a partir do dia 15 de outubro terei mais informações para vos deixar. Eu sou revendedora e portanto como eu tenho licença para fazer revenda, eu posso comprar diretamente às editoras e depois fazer aqui
à venda para quem estiver interessado. Portanto, estamos quase a ter o livro outra vez. Agora, o que é que eu acho que poderá estar a acontecer? E, portanto, é por eu achar que esta reedição, apesar da editora nascente não ter essa informação, eu quero-vos explicar o que é que tem estado a acontecer nos Estados Unidos com a Doreen Virtue. E o que aconteceu foi o seguinte: após vários anos em que a Doreen Virtue nos trouxe dezenas de baralhos maravilhosos, oráculos maravilhosos que vocês têm visto nos meus vídeos sobre as mensagens dos anjos, após ela ter colocado imensos livros que falam desde a Mãe Maria, fala sobre os mestres ascensos, em que fala sobre o Arcanjo Miguel, o Rafael, o Gabriel, etc. E não só, portanto, ela tem dezenas de livros, tem dezenas de baralhos. Aconteceu aqui algo com a Doreen, e o que aconteceu é o seguinte: a Doreen Virtue de base nunca foi católica, nunca foi cristã. A Doreen Virtue estava muito ligada à chamada religião New Age. Portanto, a religião New Age, eu sou um pouquinho New Age, mas eu nunca vos escondi que a minha formação base foi católica, foi a cristã. Portanto, eu cheguei até a ser catequista aqui na paróquia da terra onde eu vivo, e cheguei a dar catequese aos meninos do primeiro ano da catequese e, portanto, a falar-lhes sobre Jesus, a falar-lhes um pouco sobre a Bíblia, a falar um pouco sobre tudo isso que rodeia a religião cristã. Eu não me considero apenas como católica, atenção, essa foi a minha base. Depois, a seguir a isso, eu fui ligado ao espiritismo de Allan Kardec e depois, entretanto, fui lendo, fui estudando e fui-me aprofundando também noutras áreas diferentes, apesar de eu continuar a achar que a minha base, a minha raiz, é uma mistura de católico com alguma parte de Kardec e do espiritismo. Na realidade, aquilo que eu acho é que, desde que seja para fazer o bem, desde que seja para ajudarmos o próximo, não interessa se estamos a seguir o espiritismo, se estamos a ser católicos ou se estamos a ser New Age, se no nosso coração nós temos a luz e se no nosso coração nós temos a vontade e o desejo de ajudar o próximo. Eu acredito que existe Deus, que existe o universo, que existe uma energia, que existe algo acima de nós, e acredito que temos muito a aprender com essa energia e que essa energia pode ajudar os outros também. E, portanto, como eu tenho esta parte católica dentro de mim, eu claramente acredito nos anjos, acredito nos arcanjos, acredito nos santos também, e é por isso que vocês veem tantos vídeos meus à base dos anjos e dos arcanjos. Depois também me ouvem a falar sobre as sementes das estrelas e etc., que já não tem a ver com a religião católica, com a parte cristã, mas que eu acho que no fundo acaba por estar tudo interligado. O que é que aconteceu então com a Doreen Virtue? O que aconteceu foi que no dia 7 de janeiro de 2017, a Doreen Virtue estava a assistir ou estava numa igreja católica, algo que para ela não era normal, porque ela não era católica de base, e ela diz que teve uma visão. Teve uma visão de Jesus Cristo, diz que Jesus lhe apareceu, que ela viu Jesus, e que Jesus lhe passou uma série de informações, e uma das informações que Jesus lhe terá passado é que muitas das coisas em que ela acreditava não eram verdade. E então a primeira coisa que a Doreen Virtue fez foi contactar a editora dela, a Hay House, e agarrou neste baralho, que é o baralho dos Mestres Ascensos, e ela tinha também o livro dos Mestres Ascensos, que eu por acaso ainda não tinha chegado a comprar, e a primeira coisa que ela fez foi tirá-los de circulação e dizer que era muito perigoso as pessoas estarem a acreditar nos Mestres Ascensos. E, portanto, retirou o baralho e retirou o livro, foi a primeira coisa que ela fez. Entretanto, foi batizada de católica e começou a estudar a Bíblia, começou a ler a Bíblia. Entretanto, ela ainda não tinha dito nada sobre os anjos e os arcanjos, nem sobre médiuns, nem sobre tarólogos, apenas atacou os mestres ascensos, renegando-os completamente e retirando o baralho do mercado e o livro do mercado. Até aí,
tudo bem. Eu não me vou pronunciar sobre o que é que eu acho sobre os mestres ascensos, mas posso apenas dizer-vos que essa parte a mim não me terá chocado tanto quanto terá chocado outras pessoas. O que aconteceu foi que, passado alguns meses, a Doreen Virtue decidiu mudar o discurso outra vez. E então ela vem nos dizer que ser médium era errado, vinha contra as leis de Deus, porque ela finalmente tinha lido a Bíblia e tinha descoberto que isso afinal era uma coisa negativa, que era uma coisa má, e portanto vem dizer que os médiums não poderiam entrar em contacto com as entidades, vem nos dizer que já não acreditava mais nos anjos e nos arcanjos, e então decidiu começar a retirar o nome dela de todos os baralhos que ela tinha no mercado associados a anjos e a arcanjos. Portanto, isto está a acontecer nos Estados Unidos e, portanto, nos Estados Unidos, quem tem este baralho do tarô dos anjos, se tiverem comprado quando a edição saiu, eu tenho em italiano e tenho em português, portanto temos aqui o nome da Doreen Virtue e do Radleigh Valentine, tanto este como o tarô dos arcanjos, como o tarô dos animais, etc. Portanto, todos os baralhos que ela tinha ligados a passar informações com anjos ou com arcanjos ou oráculos, ela decidiu contactar a Hay House e retirar o nome dela desses baralhos. Eu não sei se é isso que está a acontecer à edição portuguesa, portanto, aquilo que eu sei é que nos Estados Unidos o nome dela já foi retirado, sei que nos Estados Unidos o tarô dos anjos e dos arcanjos e outros oráculos também estão a vir só com o nome do segundo autor, portanto, neste caso vem apenas com o nome do Radleigh Valentine. Sei que existe um oráculo chamado Talk to Heaven, que é da Doreen Virtue com o James Van Praagh, que neste momento já só tem o nome do James Van Praagh. A Doreen Virtue retirou o nome dela desse oráculo também e, portanto, aquilo que tem estado a acontecer é que ela tem renegado tudo aquilo que foi o trabalho dela nas últimas décadas, nos últimos anos. Portanto, ela agora vem nos dizer que não é correto entrar em contacto com anjos e com arcanjos, não é correto ser médium, não é correto utilizar oráculos, não é correto passar mensagens, não é correto nada daquilo que ela durante anos nos ensinou. Portanto, ela está a renegar os próprios livros, os próprios oráculos, os próprios cursos que ela deu e toda a informação que ela passou às pessoas. Neste momento ela diz que está tudo errado e nada disso é verdade. Isso significa que a Doreen Virtue deixou de escrever livros e publicar baralhos? Não. E é isto que é muito interessante. Ela diz neste momento que já não vai dar mais consultas a falar sobre o futuro. Ou seja, se quiserem ter uma consulta com ela, como antigamente se podia ter uma consulta como tem comigo, por exemplo, em que eu posso utilizar um baralho de tarô e vos posso falar um pouco sobre o vosso passado, o vosso presente, dar-vos conselhos relativamente ao que vai acontecer, ela diz que já não faz mais isso. No entanto, continua a dar consultas em que passa mensagens. Portanto, isto é um pouco estranho. Portanto, se nós agora formos ouvir o que ela diz, ela renega os anjos, renega os arcanjos, renega os mestres ascensos, não dá consultas sobre futurologia, mas diz que está a ter informações de Deus, que está a ter informações de Jesus e que, portanto, pode continuar a dar consultas em que passa mensagens sobre Deus e mensagens sobre Jesus. E eu peço desculpa e eu fui formada por esta senhora, mas não faz sentido, não é? Portanto, nós não podemos nunca na vida dizer se eu estiver a dizer que estou a falar com um arcanjo, eu estou a mentir, mas se eu disser que estou a passar uma mensagem direta de Deus ou de Jesus, eu já estou a dizer a verdade. E é isto que a Doreen Virtue está a fazer. Portanto, neste momento ela está a dar cursos em que fala sobre Jesus, em que fala sobre a Bíblia, mas continua a fazer baralhos na mesma. Portanto, este baralho é um dos últimos baralhos da Doreen Virtue. É o baralho Love and Light, que foi um dos baralhos que eu coloquei a semana passada para vocês poderem escolher para ser utilizado. E eu vou-vos mostrar a diferença que existe neste momento nos baralhos da Doreen. Ela não deixou de fazer baralhos, ela não deixou de fazer oráculos, ela simplesmente começou a falar sobre os oráculos e os baralhos de outra forma. Portanto, o que ela nos diz é, nós não podemos
pedir aos baralhos que nos deem informações de futuro, mas podemos continuar a pedir aos baralhos que nos deem conselhos, que nos passem mensagens. E então, por exemplo, o que é que ela agora faz? Ela agora tem estes baralhos em que ela tem aqui uma imagem de Jesus e depois tem aqui por baixo um versículo da Bíblia, faz aqui uma citação da Bíblia. Neste caso, Isaías 32:18. Depois temos aqui João 8:32, também aqui sobre a Bíblia. Depois Mateus 19:14, aqui, ou seja, ela continua a fazer baralhos, continua a publicar baralhos, continua a publicar livros, só que agora, em vez de falar em anjos e arcanjos, fala em termos bíblicos e coloca versículos da Bíblia como sendo as mensagens que ela está a passar. Isto tem causado uma revolta muito grande em todas as pessoas que se formaram com ela e em todas as pessoas que basearam a sua vida a trabalhar com os baralhos dela, com os oráculos dela. Eu nunca baseei a minha vida apenas na Doreen Virtue. Aliás, o meu baralho, aquele com que eu trabalho, é o Tarot Medieval de Scapini, que trabalho desde os 18 anos. Eu só comecei a conhecer a Doreen Virtue, eu julgo que em 2012, foi nessa altura, e depois fui fazer formação com ela em 2013, mas já trabalhava com tarot já há muitos anos, portanto, já desde, eu penso que terei comprado o meu primeiro baralho em 1997, salvo erro, portanto, já desde 1997 que eu trabalho com cartas de tarot e a Doreen Virtue só me aparece na vida em 2012, portanto, a mim acabou por não ter um impacto tão forte como teve com outras pessoas, porque a minha base de trabalho nunca foi a Doreen. E aliás, vocês, apesar deste escândalo dentro da comunidade ter rebentado a partir de fevereiro de 2017, vocês nunca me viram a falar sobre ela de forma negativa, nem nunca me viram a deixar de trabalhar com os baralhos dela. Porquê? Por uma razão muito simples. Ela, eu não sei o que terá acontecido, mas ela lá terá tido a visão que teve e lá terá sentido dentro do coração dela aquilo que é mais correto para ela e para o caminho dela. E sobre isso eu não tenho absolutamente nada a dizer, nada contra. E eu acho que todos nós devemos fazer aquilo que nos faz sentido e devemos seguir a ideologia que nos faz sentido. No meu caso, eu acredito em muita coisa que vem da religião católica, que vem da parte cristã, e falo sobre isso. Também acredito em muita coisa que vem do espiritismo e de Allan Kardec e falo sobre isso. E eu acho que uma coisa não tem que eliminar a outra. Não é por eu acreditar em muito daquilo que vem de Allan Kardec que eu deixo de acreditar em muito daquilo que vem do cristianismo. E vice-versa, não é por eu acreditar em muito do que vem do cristianismo que eu vou deixar de acreditar no que vem de Allan Kardec. Portanto, eu entendo aquilo que aconteceu com a Doreen, mas de facto eu sou forçada aqui a criticá-la apenas numa coisa, que é ela ter negado completamente tudo aquilo que foi o trabalho dela, ter retirado o nome dela de tudo aquilo que ela fez até hoje e, no entanto, continuar a fazer baralhos, continuar a dar cursos, continuar a escrever livros, mas pura e simplesmente parece que mudou de público. E peço desculpa por estar a falar assim, mas a sensação que eu tenho é que a Doreen decidiu que, ok, eu vou sair do mundo New Age e agora vou passar para a parte cristã. E se nós quisermos de facto seguir a religião católica e cristã à risca, eu lamento informar a Doreen Virtue, mas isto continua a estar errado, porque se nós lermos a Bíblia, e eu li a Bíblia, e eu fui catequista, portanto eu sei daquilo que eu estou a falar, diz que não se devem ligar às artes divinatórias, não se devem passar mensagens, portanto, se nós formos seguir a Bíblia à risca, ela também não poderia estar a fazer estes baralhos, não poderia estar a tirar mensagens destes baralhos e não poderia estar a fazer os cursos que ela está a fazer e a escrever os livros que ela está a escrever. Portanto, eu aqui não quero dizer que a senhora está a ser um pouco hipócrita, mas, de facto, não estará a ser, se calhar, muito coerente.
Da minha parte, como já repararam, eu continuo a acreditar nos anjos e nos arcanjos, porque dentro do meu coração eu sinto que essa é a minha verdade e é aquilo que me faz sentido a mim. Se um dia deixar de me fazer sentido, eu deixarei de trabalhar com essas ferramentas. Agora, enquanto me fizer sentido, eu não irei deixar de trabalhar com essas ferramentas só porque uma das pessoas que criava essas ferramentas agora decidiu vir a público e dizer não usem mais as minhas ferramentas anteriores, eu agora decidi fazer ferramentas novas, portanto esqueçam tudo o que eu disse até aqui e agora vamos começar a fazer isto tudo de novo. Eu continuo a comprar os baralhos dela, eu vou ser sincera, este baralho diz menos do que os outros baralhos que ela costuma utilizar, e olhem que eu leio a Bíblia e fiz parte de grupos de estudo da Bíblia e fui catequista, tal como já vos disse, fui leitora na igreja também durante as missas, portanto eu tenho aqui uma parte católica muito forte e aliás não pensem que foi há muito tempo, a última vez que eu li na missa foi em 2015 e estamos em 2018, portanto a minha ligação à Igreja Católica sempre existiu e irá continuar a existir. Eu tenho fases em que estou mais afastada, fases em que me aproximo mais, porque lá está, eu acho que nós temos que seguir o nosso coração e temos que seguir aquilo que dentro de nós acreditamos estar correto. Se eu estou contente com o que a Doreen Virtue está a fazer, claro que não. Acho que ela poderia ter feito as coisas de outra forma. Acho que não havia necessidade de prejudicar as pessoas que só trabalhavam mesmo com os produtos dela e que só seguiam mesmo os ensinamentos dela, porque essas pessoas basicamente ficaram sem chão. Acho que ela poderia ter lidado com tudo isto de uma forma diferente. No entanto, temos que a respeitar. Portanto, se a verdade dela neste momento é não acreditar nos anjos, não acreditar nos arcanjos, ela é livre de o fazer, ela é livre de seguir a vida que ela quer seguir neste momento. É pena ela ter feito algumas coisas, na minha opinião, que não deveria ter feito, como por exemplo, ela vivia com o marido numa quinta no Havaí e ela nessa quinta tinha uma série de animais que ela tinha resgatado. Desde animais de circo que ela resgatou até cães e gatos abandonados, e ela, quando de repente descobriu Jesus e a religião católica, por alguma razão ela decidiu abandonar a quinta sem aviso e ela e o marido largaram a quinta e abandonaram os animais. Portanto, ficaram os animais sozinhos, os trabalhadores da quinta ficaram sem trabalho, tudo muito de repente, porque ela decidiu mudar completamente o estilo de vida dela. Eu não acho que ela esteja errada, o que eu acho é que ela poderia ter lidado com isto de outra forma. E eu estou há mais de um ano a falar sobre a Doreen Virtue na mesma, a falar sobre os livros dela, sobre as crenças dela, sobre os baralhos dela e sempre a pensar: será que eu devo dizer ao meu público aquilo que está a acontecer com ela ou não? E neste momento eu acho que sim, chegou a hora. Eu senti dentro do meu coração que tinha chegado a hora de vos dizer o que é que está a acontecer. E portanto o que está a acontecer é que temos uma das maiores personalidades mundiais a nível da angiologia a rejeitar tudo o que tem a ver com a angiologia e acaba por prejudicar quem está formado por ela e prejudicar as pessoas que deram formação através da formação que receberam dela. Portanto, há muita gente prejudicada. Tem havido uma revolta muito grande, principalmente nos Estados Unidos, com os alunos dela, que não consideram justo aquilo que ela fez. Eu acho que ela é livre de fazer o que ela quiser. Agora, eu, Sónia Venstra, continuo a acreditar nos anjos, continuo a acreditar nos arcanjos, continuo a achar, apesar de ela ter negado completamente os próprios baralhos, eu continuo a achar que os baralhos dela são uma boa ferramenta. Não são os baralhos que eu utilizo na minha vida profissional diária. Esse, eu volto a dizer, é o meu baralho medieval de Scapini, o tarô medieval de Scapini, mas não vou nunca, enquanto eu sentir dentro de mim que é correto, enquanto eu sentir que posso fazê-lo, enquanto eu sentir pelos meus guias, pela luz que eu sinto que devo continuar a fazê-lo, eu não vou deixar de utilizar os baralhos dela só porque ela agora está a negar tudo aquilo
que disse até aqui. Portanto, eu vou continuar a utilizar estes baralhos, vou continuar a utilizar o tarô dos anjos, a terapia dos anjos, o tarô dos arcanjos, o tarô dos animais, o baralho das vidas passadas que ela fez em conjunto com o Dr. Brian Weiss. Enfim, eu tenho imensos baralhos dela cá em casa e não vou deixar de utilizar um único baralho dela. Para já, porque eu não estou contra ela, não gosto de algumas coisas que ela fez e da forma como ela fez. No entanto, eu não posso esquecer que aprendi muito com ela, fui formada diretamente com ela antes dela ter estas crenças. Quando eu a conheci, ela já estava a mudar. Portanto, em 2013 já se via uma mudança dentro da Doreen Virtue. A Doreen Virtue, para quem não sabe, a cor de cabelo verdadeira dela é castanho e a Doreen Virtue é conhecida por ser loura. Portanto, em todos os baralhos dela, ela tem uma imagem como está loura. Quando eu a conheci em 2013, ela tinha pintado o cabelo de castanho há pouquíssimo tempo e tinha dito que os guias dela lhe tinham dito que ela tinha que começar a fazer mudanças. Portanto, quando eu a conheci, ela já não estava loura, já estava com o cabelo castanho, o discurso dela estava a começar a ficar diferente e depois, finalmente, o ano passado, em 2017, ela decide dizer que os arcanjos e os anjos não podem passar mensagens, que estes oráculos não estão corretos e, principalmente com os mestres ascensos, ela decide retirar do mercado, nem sequer foi uma questão de tirar o nome dela, ela retirou do mercado, já não conseguem encontrar, a não ser em segunda mão, o livro dos mestres ascensos e o baralho dos mestres ascensos. Isto para vos dizer o quê? Eu não sei, e a editora Nascente também não tem essa informação, se é por isso que vocês não estão a conseguir encontrar este livro. Eu estranhei porquê? Porque eu comecei a ter muitas pessoas a dizer: Sónia, tentei na FNAC, não consegui, tentei na Bertrand, não consegui, está esgotado, não tenho informação. E então eu primeiro decidi ver nos Estados Unidos o que é que estava a acontecer e descobri que nos Estados Unidos ela retirou o nome e agora neste momento aparece apenas o Radleigh Valentine, que eu também conheci pessoalmente em Milão, e entretanto falei diretamente com a editora Nascente, que me disse: nós não sabemos se o nome dela foi retirado ou não, não temos essa informação. A informação que nos deram é que o livro foi atualizado e, portanto, vamos ter uma reedição do livro disponível a partir do dia 15 de outubro. Eles ainda não sabem se o nome da Doreen Virtue se mantém ou não, mas eu gostaria de vos dizer que, se mantiver o nome dela em Portugal, ótimo. Se o nome dela não se mantiver em Portugal, vocês então já sabem o que aconteceu, já sabem o porquê. O pobre Radleigh Valentine, que é um homem maravilhoso, um ser de luz fantástico, tem estado a lidar com toda esta polémica desde fevereiro de 2017. Ele tem feito alguns diretos no Instagram, ele tem falado com as pessoas que o seguem, porque neste momento é apenas o nome dele que vai ficar numa série de baralhos que ele fez em conjunto com a Doreen Virtue, e se pensarem bem, o próprio Radleigh Valentine vai ficar prejudicado com tudo isto, porque aquelas pessoas mais ferrenhas que agora vão acreditar naquilo que a Doreen Virtue está a dizer e que vão negar tudo aquilo que estava para trás, vão deixar de acreditar também no trabalho do próprio Radleigh Valentine, porque ele continua a defender os anjos e os arcanjos e os oráculos e continua a dar consultas de tarô. Aliás, é curioso porque o percurso da Doreen Virtue é muito parecido com o meu. Ela é psicóloga de formação, eu também. Ela fazia psicoterapia, eu também. E depois começou a trabalhar com o tarô e com os anjos, eu também. E começou a trabalhar numa plataforma online, Click for Advisor. Eu comecei a trabalhar na Wengo.pt e foi lá que ela conheceu o Radleigh Valentine. Portanto, aquilo que eu faço na Wengo, a Doreen Virtue e o Radleigh Valentine faziam na Click for Advisor. Era exatamente a mesma coisa. Portanto, eu e ela temos um percurso muito, muito parecido. Talvez um dia eu também mude a minha opinião, mas neste momento não muda. Portanto, independentemente da minha formadora já não acreditar,
Eu acredito. Eu continuo a acreditar. Continuo a acreditar nos baralhos, continuo a acreditar nestas ferramentas que ela nos fez e que ela nos deixou, continuo a acreditar nas informações que nos são dadas nestes baralhos, porque tenho tido provas ao longo dos anos de que estas ferramentas ajudam verdadeiramente as pessoas que vêm ter comigo e as pessoas que têm consultas comigo. Portanto, eu vou continuar a defender estes baralhos, estas ferramentas, vou continuar a utilizá-las no meu trabalho e se alguém quiser ter formação sobre angiologia, se alguém quiser ter formação específica sobre os baralhos dela, eu vou continuar a dar essa formação porque estou certificada por ela e estou certificada pela Hay House para poder fazê-lo. Portanto, volto a dizer, estou certificada pela Doreen Virtue desde 2013, desde outubro de 2013 em Milão. E, portanto, eu sou uma das poucas representantes em Portugal que o pode fazer de forma legal e que está, de facto, autorizado a passar essas mensagens e está autorizado a fazer esses cursos. Há muito curso por aí e muito pouca gente com certificação para fazer os cursos da Doreen Virtue e para utilizarem os baralhos dela da forma como têm utilizado. Muito cuidado com quem se diz angiólogo, muito cuidado com os cursos que são dados por aí, porque há muita pessoa que não tem formação para o fazer. Não é por comprarem um livro e lerem um livro que automaticamente são formadores ou são angiólogos. As coisas não são assim e eu até fico um pouco triste, um pouco chateada quando ouço isto. Eu no outro dia falava com uma colega minha que trabalha com outro tipo de terapias, ela é semente das estrelas, que é a Mónica. Não vou dizer o segundo nome da Mónica, mas é a Mónica, que agora também entrou para o engo.pt, mas eu já a conheço há cerca de 3, 4 anos, salvo erro. E no outro dia estávamos a falar sobre uma outra colega que está há menos tempo na área e que se chama a ela própria de angióloga, sem ter feito um único curso ligado a anjos ou arcanjos, sem ter tido a mínima formação. E ficámos as duas um pouco chocadas sobre como é que é possível nós preocuparmos-nos em fazer formação, em fazer retiros, enfim, porque eu já fiz imensa coisa. Eu desde formações no estrangeiro até retiros com mestres estrangeiros que estiveram cá, portanto estar fechada durante uma semana com uma série de outras pessoas a fazer formação intensiva, cursos de leitura de aura, formação em Reiki tradicional, formação em Reiki essencial, em Magnified Healing, em trabalhar com a adorada Kuan Yin, que eu tenho uma imagem dela ali em cima. Portanto, enfim, é inacreditável como é que eu e outras pessoas investimos tanta informação e depois vêm estas pessoas que leem 2 ou 3 livros e aparecem no Facebook ou aparecem no YouTube e dizem que são formadoras e dizem que são angiólogas e que são tarólogas e etc. Tenham algum cuidado com isso, vejam bem as credenciais das pessoas que vos fazem esses cursos, que vos fazem esses workshops, investiguem bem qual é que é a formação base que essas pessoas têm, vejam há quantos anos é que essas pessoas trabalham e a experiência que têm. Infelizmente, há pessoas que têm muito boa apresentação, mas depois a nível de conteúdo, o conteúdo deixa imenso a desejar. Este vídeo já vai muito longo, mas era um vídeo que eu sentia necessidade de fazer por várias razões. Primeiro, para explicar que o livro vai estar disponível novamente com o baralho no dia 15 de outubro. Quem quiser, entre em contacto comigo, que eu estou diretamente em contacto com a editora Nascente, que é a editora em Portugal que faz a venda deste livro. Se não vier o nome da Doreen Virtue no livro, já sabem o que é que está a acontecer. Se forem fazer pesquisa por Doreen Virtue no Amazon e não vos estiverem a aparecer os baralhos que estão à espera, já sabem o que é que está a acontecer. A Doreen Virtue está a retirar o nome dela dos baralhos, mas está a fazer baralhos novos. E, portanto, era sobre isto que eu queria falar, explicar-vos o que é que aconteceu à Doreen Virtue, o que é que está a acontecer com os baralhos dela, o que está a acontecer com os livros dela, aquilo que ela está a dizer, aquilo que ela está a defender, e para terem cuidado também com quem é que tem informação e com que tipo de pessoas é que estão realmente a seguir e que tipo de pessoas é que estão a falar sobre estes temas neste momento. É curioso porque há muita gente a falar sobre a Doreen e eu não sei quantas destas pessoas conhecem verdadeiramente a Doreen Virtue ou sabem sequer da polémica que
tem estado a acontecer no estrangeiro e que tem feito com que tantas pessoas da parte New Age neste momento se sintam abandonadas. Tanto porque a Doreen agora diz que os chakras não existem, que o Kundalini não devemos seguir a linha Kundalini, que nada disso é bom, que não devemos sequer tocar no chakra da terceira visão. Portanto, ela neste momento está a renunciar completamente tudo o que tem a ver com a teoria New Age, cristais incluídos, portanto, desde cristais a arcanjos e anjos e etc. Eu não vou seguir a linha que a Doreen Virtue está a seguir neste momento, mas não vou deixar de utilizar os baralhos dela, sejam os novos, sejam os antigos, se eu sentir que tem uma boa mensagem para passar, se eu sentir que consigo entrar em comunicação com os meus guias, que consigo entrar em comunicação com os anjos e com os arcanjos para vos passar a melhor mensagem possível e para vos conseguir ajudar e acompanhar o melhor possível. Portanto, eu peço desculpa por estar a falar há cerca de 40 minutos. Eu duvido que a maior parte das pessoas tenha visto este vídeo todo do princípio até ao fim. Para aqueles que viram, muito obrigada, muita gratidão. É um momento difícil neste momento para todos nós, mas vamos conseguir ultrapassá-lo todos juntos. Temos que seguir o nosso coração, temos que fazer aquilo que nós sentimos dentro de nós que está correto. Já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, apesar de eu nem sempre responder, deixem os vossos comentários neste vídeo, por favor, porque quanto mais comentários, mais likes e mais subscrições existirem no YouTube, mais facilmente estes vídeos irão aparecer nas buscas feitas no Google e no YouTube também. Entrem em contacto comigo através do Poder do Cosmos no Facebook, seja na página, seja no grupo. Podem falar comigo para consultas no site da wengo.pt. Eu disse que não ia dizer mais o nome deles porque estava um pouco chateada com eles, mas o que é certo é que trabalho com eles há 5 anos e irei continuar a trabalhar. Ou então, se quiserem ter consultas privadas ou se quiserem ter outras informações sobre o livro do Tarot dos Anjos também a partir de 15 de outubro, podem enviar-me um e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. Eu este ano não tenho estado a responder aos e-mails praticamente, não tenho estado a responder à grande maioria das mensagens porque esta situação de saúde entrou aqui um pouco em conflito, mas eu vou tentar voltar outra vez ao normal. Vamos tentar fazer isto de forma um pouco mais devagarinho, mas vamos fazendo. E, portanto, se eu não vos responder, não fiquem tristes comigo, por favor. Eu irei responder. Pode não ser ao fim de uma semana, poderá ser ao fim de um mês, poderá até ser ao fim de 2 meses, mas eu irei responder eventualmente. E pronto. Peço desculpa por estes 40 minutos em que eu estive aqui a falar sobre a Doreen Virtue e que estive aqui a falar sobre o que eu acho das pessoas que não têm formação em angiologia, nem em cartas de anjos, nem no método dela e que estão a dar cursos em Portugal a dizer que é o método dela. Isso é algo que sinceramente mexe comigo e que não acho justo, não acho correto, porque estão a usar-se do nome desta pessoa para tentarem ganhar dinheiro e basicamente tentar vender informações que elas nem sequer possuem porque não tiveram formação para tal. Pronto, da minha parte por hoje é tudo. Eu espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido durante estes 40 minutos. Muito obrigada.